Na aula de hoje do curso de serralheiro, nós vamos fazer a montagem do portão de correr. Vocês vão ver que não tem tanto mistério, a dificuldade não é muito grande para se fazer um portão de correr, mas vale a pena observar alguns detalhes. Então, vamos lá e vamos começar essa aula. O que precisamos prestar muita atenção na hora da montagem é esquadro. Então lembre-se que conferiu as medidas, cortou o material, como eu mostrei aqui na primeira aula. Agora é hora de montar o quadro. Esse quadro precisa ser muito bem esquadrejado e alinhado. Ele não pode estar torcido e também não pode estar fora do esquadro, porque isso implica num problema muito grande na hora de instalar na casa do cliente. Eu já ensinei aqui a como fazer o quadro, então é o mesmo do portão basculante, o outro portão basculante que eu ensinei aqui, aquele dobrável. O esquadro é igual para tudo, para porta, janela. Então o esquadro é importante tirar o X. Vamos montar agora. Como eu já ensinei aqui no canal, nós não vamos perder muito tempo mostrando novamente como fazer um quadro. Mas calma, vou passar as informações necessárias para você que chegou agora no canal entender. Mas vale a pena começar lá da aula 1 do curso de serralheiro, que tem muita informação nesse curso, hein? Então vai lá e dá aquela maratonada, assiste todos os vídeos que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Então vamos lá para a montagem, que no decorrer do vídeo eu passo aí informações e dicas valiosas. Após fazer o corte do material e fazer o corte 45 bem caprichado, é hora então de montarmos esse quadro. Eu vou estar utilizando esquadro magnético, mas se você não tiver esquadro magnético, dá para fazer do mesmo jeito. Não precisa se apavorar. Eu sempre recomendo que utilize esquadro magnético porque ele ajuda muito você a economizar tempo. Então escolha aí no mercado um de marca bacana, compre. Eu sempre aconselho comprar os grandes, que aí fica bem legal para você fazer o portão. Ele vai te ajudar muito a economizar tempo para esquadrejar o portão. Olha que interessante, o esquadro magnético ele gruda de um lado, gruda do outro e olha por que eu falo para utilizar um bom esquadro e manter a calma na hora de fazer o corte. Olha que bonito que fica o encontro. Além de estar no esquadro, fica fácil para você fechar na solda. Então não esqueça, sempre tenha calma e capriche no corte 45 graus. Para ficar um corte bem legal e fácil para você poder soldar e não ficar aquelas aberturas onde você fica perdendo muito tempo soldando. Enquanto eu vou dar ponto, eu não vou utilizar a luva porque eu preciso sentir o tato, ó, passar os dedos assim, ó, em cada peça para ter certeza que elas estão iguais. Porém, eu não vou fazer a solda aqui. Eu vou dar um ponto aqui e um ponto embaixo. O esquadro é muito importante, ó, para você ver se não está afastado aqui embaixo. Aqui o esquadro está me mostrando que essa peça está um pouco inclinada e essa também. Passando a unha aqui embaixo, eu estou vendo que tem uma leve abertura aqui embaixo. Então eu tenho que corrigir isso agora. Tá vendo como às vezes demora um pouco, mas o importante é você caprichar, porque assim o portão vai ficar no esquadro e bem alinhado. Tá vendo? Essa é a importância de você caprichar, para ficar no esquadro e totalmente alinhado. Eu vou deixar o esquadro nessa, magnético, e vou fazer na outra ponta. Eu não mostrei com a câmera o detalhe de cada canto, porque é igual o que vocês viram fazendo no primeiro canto. Eu não fiz exatamente para vocês verem aqui como eu circulei o quadro. Notem que eu não fiz na correria, com calma, para que o portão fique todo ponteado. Foi todo feito um ponto de solda na quina de cima e um ponto na quina de baixo. Nada de soldar aqui em cima, nem pelo lado de dentro. Por quê? Pelo que o esquadro está me dizendo, o portão já está no esquadro. Mas não posso ainda confiar nisso e sair fazendo a solda. Por isso nós vamos pegar a trena, que é o melhor esquadro que tem, é o X. Já ensinei aqui no canal também.
nós vamos medir aquela ponta com a contraponta e aquela ponta com essa, exatamente para sabermos se dá a mesma medida. Se der a mesma medida, legal, então está no esquadro. Aí você pode estar perguntando, Fábio, mas tem uma margem, uma folga? Nós temos uma margem para trabalhar? Sim, tem. Não é que tem que ficar exato, milímetro exato. Se conseguir, melhor ainda, fica 100%. Mas se não der, se ficar até uns 3 milímetros a mais de algum lado, ainda é aceitável. Mais do que 3, se já for para meio centímetro, não é legal, porque aí ele já está saindo legal fora do esquadro. Então, sempre dá uma corrigidinha, dá tempo, dando ponto, para você sempre ir testando e deixando o esquadro sempre dando ponto. Nunca vem e lacra na solda até ele estar todo bem ponteado, bem travado no esquadro. Então, vamos lá. Aqui nós temos 4 metros e 2,8. 4 metros e 2,5. 4 metros e 2,4. 4 metros e 2,4. Perfeito. Ele estava em questão de 4 milímetros, então eu preferi deixar exato e agora eu vou começar a dar ponto para travar. Às vezes é necessário fazer um pouco de força para que ele fique aqui bem rente, ó, como eu deixei bem rente um com o outro. Às vezes ele pode puxar um pouquinho. Então você vem, faz uma força com uma alavanca, alguma ferramenta, só para ele ficar 100% reto, porque na hora que você der acabamento fica bonito, fica bem retinho o portão. Agora que nós demos um ponto de cada lado, vamos de novo testar o esquadro. 4 metros e 2,5. 4 metros e 2,3. Tá vendo como ele já puxou naquele canto? Então ele está dando 2 milímetros de diferença. Fábio, preciso corrigir isso? Não, 2 milímetros passa. Mas eu vou dar uma corrigida que eu prefiro ainda sempre tentar manter ele igual aos dois lados. Com uma marreta de borracha, não é marreta de aço, marreta de borracha. Eu vou dar uma batida no canto. 4 metros e 2,4. Vou só conferir, mas está com a mesma medida. 4 metros e 2,4. Viram? Só uma batida com a marreta de borracha, ele já voltou. Ele voltou 1 milímetro, que era o que eu precisava. Então ficou certinho. Então vamos lá, que agora nós vamos dar mais ponto para travar. Agora eu vou dar um ponto do lado de dentro, agora embaixo. Eu dei aqui em cima o ponto, agora eu vou dar o ponto embaixo. Já posso tirar o esquadro. Agora, o nosso tubo industrial já está soldado nos 4 pontos dele, que é os 2 de cima, dentro e fora, e os 2 pontos de baixo. E eu vou conferir mais uma vez o esquadro. 4 metros e 2,4. 4 metros e 2,4. Maravilha, não saiu fora, tá travado, agora é hora de começar a preencher. Só que para preencher o nosso quadro, o material que eu vou estar utilizando aqui dentro vai ser a chapa corrugada. Que chapa é essa, Fábio? A chapa corrugada, em alguns locais se chama também painel ovalado, chapa lambri, chapa lambril. É a mesma chapa, só que muda o nome conforme a região. Iremos fechar. Porém, a parte interna do nosso portão dá mais do que 2 metros. Então eu preciso cortar um tubo industrial, vou pegar um metalon e vou cortar para soldar lá em cima, para me dar a margem de 2 metros para soldar esse painel aqui dentro. Então eu já fiz a divisão. Pela nossa divisão eu vou utilizar 3 chapas corrugadas para fazer o fechamento, porque esse portão vai ser fechado nessa parte de baixo, para quem passar na rua não olhar para dentro, e vazado, ele será aberto, utilizando também tubo industrial 20 por 20 na chapa 18, que é o metalon, conhecido metalon 2020, na parte de cima, fazendo então o fechamento deitado. Vocês vão ver que vai ser um portão simples, porém bonito. Então vamos lá fazer o corte do material para estar lá em cima, para a gente começar a fazer o fechamento. Agora, esse tubo industrial 40 por 30 na chapa 18, eu vou utilizar ele aqui, ó. Porém, antes de colocar ele, pode ser que a chapa corrugada tenha alguma diferença. Então, ao invés de mim colocar, riscar e já colocar 2 metros e por ela, eu não vou fazer isso. Eu vou instalar a primeira chapa, colocando ali o cavalete para segurar de um lado, e vou tirar esse cavalete daqui e colocar para receber a chapa corrugada.
Vou puxar esse cavalete para deixar uma borda, então ele está segurando metade, ele está no portão, a outra metade para segurar a nossa chapa, e eu vou colocar aquele outro cavalete aqui. Agora que eu coloquei a chapa aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele para ficar zerado na quina do nosso tubo industrial e dar o primeiro ponto aqui bem encostado, para que ele não fique nenhum tipo de abertura. Então eu vou encostar e dar o primeiro ponto na ondulação. A primeira chapa eu vou colocar assim, ó, no início da onda. Como vocês podem ver aqui, ó, eu zerei aqui, ó, no início da onda, que é essa dobrinha aqui, ó. Essa dobra é a que tá aqui. Fábio, por que você começou desse jeito o portão e não com aquela aba aparecendo? Porque o tamanho do meu portão eu tirei a medida pela chapa. Calma que eu ainda vou ensinar um macete para vocês fazerem esse tipo de cálculo. Então aqui eu saio zerando, porque a hora que terminar ele lá no final, ele tem que ficar desse jeito aqui. Então nós vamos continuar colocando as chapas, a próxima chapa, eu vou continuar colocando, e lá no final eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Por que eu estou falando para conferir? Dá apenas um ponto, como eu mostrei, e antes de dar um ponto aqui, encosta e olha o paralelo no canto. Por quê? O nosso portão está no esquadro. Pode acontecer, isso já aconteceu comigo, de você comprar uma chapa corrugada dessa e ela vir fora do esquadro. Na hora que eles colocam na máquina, talvez algum funcionário na hora de dobrar deixou ela torta ou fugiu na hora deles colocarem o gabarito para pôr a chapa e ela saiu fora do esquadro. Isso já aconteceu comigo. Aí eu tive que pegar a chapa, esquadrejar ela, cortar, tirar uma tira fora dela, deixando ela no esquadro para mim poder utilizar. Só que o modelo de portão, na época que aconteceu comigo isso, era um portão onde ia ser fechado apenas com 1,60 m, era 1,5 m. Não me recordo bem o tamanho, mas mais ou menos eu ia cortar 50 centímetros da chapa. Quando é nesse caso aqui, queremos usar a chapa inteira, os 2 metros inteiros dela, então não tem jeito de fazer o corte para esquadrejar, a não ser que diminuíssemos o tamanho do portão da parte de preenchimento interno. Caso contrário, é melhor devolver a chapa e fazer a substituição lá. Porém, tem cidades onde o caminhão vem entregar e aí só na outra semana ele volta. Isso significa, vai atrasar o seu serviço. Então, sempre confira se ela está com toda a dobra no esquadro. Agora que eu dei só alguns pontos ali, agora nós vamos colocar o nosso metalon aqui em cima para poder deixar essa chapa sempre nivelada para ir soldando e agora fazemos todo o preenchimento. Agora eu vou dando ponto a ponto, deixando sempre na mesma medida a face da ondulação no nosso metalon. Como vocês estão vendo, esse lado é o lado de fora do portão, é o lado que as pessoas vão ver. Tanto a emenda, vocês vão ver que eu vou pôr outra chapa aqui, tanto essa emenda quanto essa do canto, no quadro, eu não soldo desse lado, para não ficar com marca de solda do lado de cá. Eu vou fazer todos os pontos de solda, vou virar o portão e aí eu vou soldar pelo lado de dentro. E vou mostrar para vocês como vai ficar a solda e eu vou mostrar para vocês aonde é que eu soldo essa chapa corrugada, para ficar bem soldada, bem resistente e não ter perigo de trincar. Isso é normal acontecer porque ele está bem justo. E eu gosto de fazer bem colado para não ficar aqueles vão de espaço no portão. Quando vai colocar a próxima chapa, é muito importante tomar cuidado porque às vezes há uma diferença nessa aba. Como nós temos aqui uma aba sobre a outra aba, o ideal é nós virmos aqui, fazermos um risco aqui ó, em cima dessa onda,
Isso é um truque, tá? Que você não vai ver em lugar nenhum. E essa marcação é da mesma chapa, não é dessa que eu coloquei agora. Nós vamos agora bem no centro, ó. No centro da ondulação, fazer um risco e um risco. Agora eu vou medir. 11,6. Tá dando 11 centímetros e 6 milímetros. O que eu vou fazer? Um risco agora aqui. Bem no centro da onda, da primeira onda da chapa. E vou tirar a medida. Coloquei aqui. Ela está dando 11,8. 2 milímetros de diferença. Então eu vou forçar aqui e confie. Preciso dar só uma batidinha. 11,6. Isso é um macete para que toda a onda fique com a mesma distância, porque é um perigo um painel desse, você colocar ele um pouco mais para lá ou mais fechado e dá uma diferença. E na hora que o cliente pintar, ele olhar e ver que há uma diferença na onda. Isso pode acontecer. Então, basta você fazer a marcação no centro da onda para um lado e para o outro, para que a sua chapa fique 100%. E agora vamos voltar a dar um ponto aqui, vou soldar até a metade, depois eu vou lá, soldo até a metade, volto aqui e vou deixando tudo dado um ponto de solda. Fábio, eu preciso fazer esse risco lá na parte de cima? Não, por quê? Você vai olhar aqui dentro, ó. Se a linha estiver alinhada como está esse aqui, não precisa. Então, você faz só aqui. Ela está alinhada aqui. E aqui está encostado? Beleza? Não precisa fazer medição lá em cima. Soldei até metade, agora eu vou lá para a parte de cima. Entenderam aí, ó, que a chapa vem vindo paralela no esquadro, encostada aqui embaixo, encostada lá em cima, tudo perfeito. Sempre digo aqui no canal, com calma e com capricho, você vai fazer um portão top. E é isso que você precisa fazer, portões bonitos. E fica ligado que eu vou fazer agora, semana que vem, um vídeo sobre acabamento. Vou ensinar você a fazer acabamento. Vocês vão gostar muito do vídeo. Eu não estou falando acabamento qualquer um não, acabamento top da galáxia. Vocês vão gostar. Então vamos lá. Mas ó, não esquece, hein? Tá gostando do vídeo? Tá aprendendo? Tô dando todas as dicas, todos os macetes, todo o conhecimento que eu tenho, eu tô passando para você. Então, fala aí, deixa aquele like bacana. Compartilha esse vídeo, vamos propagar, vamos fazer uma corrente do bem, vamos propagar conhecimento. Assim como você está aprendendo, compartilhe com outros. Pode compartilhar, não fica com medo de concorrência não, porque não tem perigo de você perder porque você está ensinando outro não. Deus é bom, Ele manda chuva na horta do justo e do injusto. Então, tem para todo mundo, pode acreditar nisso. O segredo está em você ser um baita profissional com qualidade e honestidade e honra. Tenho certeza que não vai ter boca para ninguém. Assim como eu tinha minha carteira de cliente e não faltava serviço, para você também não vai faltar. Então, vamos continuar o portão, que tá aí a nossa mensagem desse vídeo. Agora que eu coloquei a segunda chapa, nós vamos colocar a terceira chapa. Ela vai ser cortada, porque vai tirar um pedaço. Agora vamos ver se continua paralelo, se essa dica que eu dei de marcar a onda para ficar perfeito a distância de uma para outra. Vamos ver como é que ficou? Eu vou colocar aqui e vou colocar exatamente na curvinha, bem na dobra. 92 exato. Agora aqui, vamos lá, vou colocar na dobrinha. Pode vir ver. 92 exato. Por isso que é bom aprender essas dicas. Porque com essas dicas você consegue colocar a distância correta e de uma emenda para outra não corre o risco da chapa dar aquela entortada de leve e começar a comer medida embaixo ou em cima. Então o portão continua paralelo 100%. Agora, pô Fábio, será que vai dar certo? Que eu comecei zerado lá, vocês viram, bem na curvinha da onda. Será que vai dar certo o 92 aqui? Vamos fazer o teste na chapa? A chapa está ao contrário, a onda está para lá, para ficar fácil de a gente medir. Eu vou pôr a medida aqui e vocês vão ver aqui agora. Vem comigo. Onde está dando 92? Exatamente na curvinha aqui, ó, na quina da curva.
Então o que acontece? Eu vou vir com essa chapa aqui, vou fazer um corte nela aqui, vou tirar esse gomo aqui, ó, vai sair, e eu vou fazer o corte aqui. Significa, nós não iniciamos aqui nessa curvinha, então ele vai finalizando na curvinha. Viu como é simples? Aí você pode estar perguntando, Fábio, como é que você sabia que iniciava na curva e ia terminar certinho na curva? Com o tempo de experiência, você vai pegando habilidade para lidar com esse tipo de chapa. Tanto a chapa corrugada, tipo ovalada, quanto a canelada, aquela quadradinha. Você vai aprendendo com o tempo. Claro que essa chapa, para cada região, ela muda de tamanho. Lá em Palmas, por exemplo, ela tem uma onda maior. Então, cada região tem uma medida específica para essa chapa corrugada. Sabendo que material você vai utilizar, então vocês viram que eu iniciei de um jeito, eu tenho que terminar o portão do mesmo jeito. Eu não posso iniciar, por exemplo, no início da onda e terminar aqui no meio da onda, de forma nenhuma. O cliente, quando olhar para o portão, ele tem que estar do jeito que ele começou, terminou. Poderia ter dado no meio da onda, então eu cortava a chapa, colocava no meio da onda lá, venho trazendo o painel e tem que terminar no meio da onda aqui. Beleza? Você deve estar perguntando, poxa, Fábio, dá uma dica aí pra gente que está iniciando. É claro, sempre vai ser assim. Vamos lá, para quem está começando e não tem aquela experiência. Então você vai fazer o seguinte. Por exemplo, o meu portão aqui dentro está dando 2,95. Então eu preciso preencher 2,95. Aí você não quer errar, é claro. Você não pode perder uma chapa dessa, porque senão o cliente não vai te dar dinheiro para você comprar outra. Vai sair do seu bolso. Então vamos lá para uma dica simples e vamos chamar de uma dica bem humilde. Você vai pegar as chapas, vai pegar o piso, um piso reto, vai colocar, vai remontar ela, deixar na mesma distância bonitinha como eu ensinei, a mesma medida em cima da curva, o distanciamento certinho, vai colocar, por exemplo, as 3 chapas. Você tem a medida, que nem o meu, por exemplo, 2,95. Você vai esticar uma trena com 2,95 e vai olhar em cima da chapa. Você vai correr a trena. Para quê? Para ela na ponta da trena ficar da mesma distância do que no final na medida. Assim você consegue com a trena movimentar em cima das 3 chapas e olhar e marcar aonde que você vai iniciar, para iniciar de um jeito e terminar do mesmo jeito. Viu aí que dica tranquila? Bem simples, né? Só pôr num piso reto, estica a medida em cima dela e faz a marcação para você ver aonde der a trena, onde você marcar, o final tem que ser igual ao início. Aí você já tem a marcação da chapa, corta um pedacinho do início para ficar igual ao final e show de bola, você vai fazer um portão que vai ficar caprichado, seu cliente vai olhar, vai gostar, vai ver que do jeito que iniciou ele termina, não importa se a chapa é ovalada, canelada, o modelo que ela for. O importante é que esse tipo de chapa tem que olhar e ficar na mesma sintonia, do jeito que começa, termina. Beleza? Agora nós já estamos perto de 11 horas da noite. Vamos dar um tempinho e amanhã cedo eu já volto. Se liga aí, que a gente só vai descansar um pouquinho e já volta cedo para não ficar fazendo tanto barulho tão tarde da noite.